Como foi a sua infância? Você era uma criança ouvida pelos seus pais? Você foi amada? Você recebeu limites ou podia fazer tudo o que você queria? Ou para os seus pais, tanto faz? É muito imprescindível sabermos como que era a nossa infância, porque todos nós, por mais que você queira entender ou não, nós temos uma criança interna. Sim, quando nós vemos outras crianças, isso daí é fundamental não apenas para quem quer ser pai ou mãe, mas isso é fundamental para nós nos descobrirmos. Quem somos nós? Como nós podemos nos modificar para melhorar, para cortar certos traumas e investigar a origem dos traumas e nós nos melhorarmos como pessoa. É fundamental. Como que era a sua vida na infância? Vamos fazer um seguinte teste. Enumere, pegue uma folha de papel e escreva tudo aquilo que a sua mãe gostaria que você fosse. Tudo aquilo que ela queria para você ser aceita por ela. Para você não ser rejeitado pela sua mãe. Nós estamos mais falando sobre relacionamentos tóxicos em família, que isso dá uma consequência direta nas nossas vidas de adulto e principalmente para você que é pai ou mãe e tem um filho e precisa criar. É muito importante nós sabermos isso, porque muitas vezes inconscientemente nós acabamos criando crianças narcisistas sem saber. Muitas pessoas que foram traumatizadas pelos pais, por exemplo, os pais não permitiam fazer nada, depois quando tem filho acaba permitindo fazer tudo e aí você acaba criando um narcisista mirim, porque ele não tem limites e ele vai entender que todo mundo tem a obrigação de fazer as coisas por ele. Ou o contrário, é uma criança que é abandonada, que os pais não estão nem aí e que sofre bullying na escola e os pais não estão nem aí, a criança vem, conversa com os pais, eles fingem de conta que escutam, mas não escutam, e ao mesmo tempo você também está criando um outro narcisista. E a maior pergunta para nós, a partir do momento que nós descobrimos que nós fomos criados numa família tóxica, numa família de narcisistas, e depois você entra num relacionamento com um narcisista e tem filho, você fica pensando, meu Deus, o que eu faço agora? Porque descobri que todo o meu passado, na verdade, eu tenho que deletar, eu tenho que me formatar, mas ao mesmo tempo eu tenho um filho que demanda minha atenção, é como se você tivesse ter que trocar o pneu do carro com o carro em movimento, porque não dá tempo de você... Calma, filho, espera a mamãe se recuperar, ela saber o que está acontecendo, conhecer os traumas e ao mesmo tempo, aliás, depois só dá atenção. Não, acontece tudo ao mesmo tempo. No mesmo momento que nós descobrimos que nós temos todos esses traumas vividos na nossa infância, adolescência e até mesmo na fase adulta, nós descobrimos e às vezes nós já temos filhos e tudo e você tem que se arrumar e não permitir que o seu trauma acabe atingindo o seu filho. E como isso é difícil. Apenas a educação, apenas o conhecimento é possível de blindar o seu filho. E como fazer isso? Muito estudo. Lógico, é por isso que eu saio de um curso, começo a fazer outro, porque é um mundo novo de possibilidades, é um novo mundo aberto pelo qual que eu jamais tinha ideia. A educação consciente, como eu tinha aberto a live no TikTok falando sobre isso, mas o papo começou a ir para uma outra seara, ela é tão importante porque a educação não primitiva, mas a tradicional, ela é forjada nos princípios básicos de castigos, ameaças, e tudo isso é fundamental, é uma receita maravilhosa para criar pessoas narcisistas, pessoas com outros tipos de anomalia. E aí que nós nos perguntamos, como então devo criar o meu filho? Então eu vou permitir tudo que ele quer? Não. Nós também temos que estabelecer limites. Uma das primeiras coisas e as coisas mais importantes que nós devemos estabelecer, principalmente se você vem de uma família narcisista,
é de que todos eles gostam de dar pitaco na educação do seu filho. E a primeira coisa que você tem que pensar, tá, a criança, a idade do meu filho que tem, é normal ela, por exemplo, não querer sair de um parquinho e começar a chorar? Ou ela tem que entender que realmente é o horário de ir para casa para tomar um banho e jantar ou almoçar e ok. Então, muitas vezes nós ouvimos dos nossos parentes narcisistas, olha, que se ele ficar continuando a fazer assim, se você permitir, ele vai chegar um período que ele vai até te agredir, vai te bater. Aí você pensa, isso é verdade? E é muito importante nós sabermos isso, delinear, ver com consciência se realmente isso é verdade ou se isso é fantasia. Nós temos que nos conhecer primeiro. Muitas vezes nós vemos muitas lives, muitos vídeos aqui no YouTube, em outros lugares, falando só de como educar o filho, e muita gente pensa, então eu vou fazer um curso tal para saber como que eu vou fazer educar o meu filho, mas esquece a ferramenta principal, que é você mesmo. Enquanto você estiver zoado, enquanto você não se conhecer e não perdoar, não acolher a sua criança interna, você não vai conseguir educar o seu filho. E não é apenas uma hipótese, é uma realidade. Porque nós apenas conseguimos dar aquilo que nós temos. Da mesma forma, se você veio de uma família narcisista, uma família tóxica, qualquer que seja ela, independente de ser narcisista ou não, se ela não te deu amor, você não pode exigir amor dessa família que ela não tem para te dar. E o que nós temos que trabalhar em nós? É essa falta de amor. Então nós temos que achar em nós mesmas essa mãe que nós não tivemos. Este amor que nós queríamos ter tido e não tivemos. Então vamos voltar logo no início que eu falei para você, fazer uma listinha daquilo, tudo que a sua mãe queria que você fosse. Ah, minha mãe queria que eu fosse dentista, médica, engenheira, alguma profissão. De repente a sua mãe não exigia isso, mas exigia que você desse uma vida de rainha, exigia que você não poderia falar determinadas coisas, que você tinha que se casar com tal idade, ou tinha que casar em tal igreja, tinha que fazer... Vai listando e ponha tudo dentro. E depois você faça uma lista com aquilo que você realmente quer. Aquilo que você não podia fazer, em hipótese alguma. Depois que você fizer essa lista de tudo aquilo que a sua mãe queria que você andasse no quadrado, enterre. Plante no lugar uma margarida, alguma planta. E depois você, olhando e regando, você pensa, essa era eu quem minha mãe queria que eu fosse, mas essa não sou eu. Eu sou uma outra pessoa. Eu vou cultivar essa planta, mas essa planta não significa quem realmente eu sou. Eu sou eu. E as pessoas têm que te aceitar. Você não tem que ser manipulado, dançar conforme a música só porque o narcisista quer que você seja uma rosa, sendo que você é uma margarida. Não, você é uma margarida. E aproveite a beleza da margarida. O que seria das margaridas se todas gostassem de rosa? O que seria do azul se todos gostassem de rosa? E assim vai. Então, não apenas deixe isso como frase levada ao vento, ao esquecimento, coloque em prática. O principal é você acolher a sua criança interna, que ela está clamando por amor, por compreensão, por compaixão. Aquela criança que foi invisível, que foi deixada pelos pais, que os pais não estavam nem aí com ela, que tudo na vida era mais importante, o trabalho, a curtição, os amigos, as viagens, do que ter uma leitura com seu filho. Eu não estou dizendo de presentes, que também é importante você compartilhar aquele momento com a criança, mas sentar, brincar com o seu filho. Então, se acolha, para depois você conseguir acolher não apenas o seu filho, porque independente se você quiser ou não ter filho, primeira coisa é você se acolher. A sua criança interna clama por você. Espero que você tenha gostado do meu vídeo, curta e compartilhe o máximo possível para as pessoas serem ajudadas. Siga-me nas principais redes sociais, Adjudando. A advogada sempre te ajudando. Fique com Deus, já deu tudo certo.